Olá, tudo bem com você? Te convido hoje para mais uma aula do projeto Escola em Casa. Nossa aula hoje é voltada principalmente para os alunos do 8º ano. Meu nome é Luan Felipe, sou professor de matemática da Rede Pública do Estado do Acre e estamos aqui para desempenhar esse projeto para vocês, tá bom? Então vamos iniciar nossa aula? Então vamos aqui iniciar o compartilhamento do slide, ok? Como já disse, né? Hoje a nossa aula vai ser sobre áreas de triângulos, certo? Nós vamos estudar um novo tipo de polígono. Na última aula nós iniciamos aí os quadriláteros, fizemos exercícios e hoje nós vamos se aprofundar um pouco mais nos triângulos. Então, só retomando aquilo que você já viu, né, de quadriláteros, né, nas aulas anteriores nós estudamos sobre as áreas dos quadriláteros, né, suas aplicações. Nós resolvemos alguns exercícios que envolvem áreas de paralelogramos especiais, como losango, retângulo, quadrado, enfim. Então hoje nós vamos estudar sobre a área de um outro polígono, né? A gente vai entender o que é um triângulo e nós vamos estudar como calcular a área de um triângulo, ok? Então, ó, esse polígonozinho aí que você está vendo, essa figura fechada, limitada por segmentos de reta, né? E aí nós temos 3 segmentos fechando essa minha figura plana aí, nós vamos chamar isso daí de triângulo, ok? Então vamos aqui para o conceito, já te adiantei, né? O conceito de triângulo, mas vamos aqui ver o conceito escrito, formal. Triângulos são figuras geométricas formadas por 3 segmentos de retas que se encontram nas extremidades, ou seja, eles se fecham, né, formando aí uma figura fechada, como já te adiantei para você. Assim, os triângulos são polígonos com 3 lados, 3 ângulos e 3 vértices. Lembrando que o triângulo não tem diagonais, ou seja, não tem como ligar os vértices de forma interna ao triângulo, os vértices não consecutivos dele, ok? Então um triângulo é um polígono que possui 3 lados e que necessariamente é uma figura plana, cujos lados são segmentos de reta. Para ser polígono, esses segmentos de reta encontram-se apenas em suas extremidades, ponto final, ponto inicial, formando assim 3 vértices, né? Os encontros desses segmentos eu chamo de vértices, os bicos, né? As pontas que vocês chamam. Além disso, também são encontrados 3 ângulos internos em qualquer triângulo e a soma deles sempre vai ser igual a 180 graus. A figura a seguir mostra alguns exemplos de triângulos. Então nós temos aí, ó, nós temos 3 triângulos, né? Repare que são, né, de acordo com a definição. São polígonos formados por 3 lados, né, 3 vértices e 3 ângulos internos. Agora vamos classificar os triângulos, assim como nós fizemos, né, lá para os quadriláteros. Existem diversas maneiras de classificar triângulos. As 2 mais comuns levam em consideração as medidas dos seus lados e as medidas dos seus ângulos. A gente vai fazer classificação, ora se baseando pelos lados, ora se baseando pelos ângulos. Vamos lá? Classificação quanto aos lados. O que é um triângulo escaleno? Triângulo que possui todos os lados com medidas diferentes. Ou seja, a gente vai definir como triângulo escaleno, a classificação aqui é em relação aos lados, tá, gente? Como um triângulo que possui os 3 lados com medidas diferentes, certo? Então nós temos um exemplozinho aqui, ó. Repare que as marcações em cada lado indicam, né, um valor associado àquela medida. Então repare, o lado que tem só um tracinho, né, que seria esse lado aqui, ó, ele tem uma medida. Este lado aqui que tem 2 tracinhos tem uma medida diferente desta. Se eu dissesse que esses 2 lados têm medidas iguais, aqui eu colocaria só um tracinho. Aí estaria indicando que eles têm medidas iguais, ok? Você vai encontrar muito isso nos livros, é importante que você saiba fazer essa leitura. E este lado aqui tem 3, certo? Tem 3 retinhas aqui, né? 3 segmentozinhos aqui, 3 aqui indicando que essa medida é diferente desta, que também é diferente desta, ou seja, um triângulo é escaleno quando as 3 medidas são diferentes. Triângulo isósceles é um triângulo que possui 2 lados com medidas iguais, ou, uma definição um pouquinho mais rebuscada, possui pelo menos 2 lados com medidas iguais, ok? Então aqui nós temos outro exemplo, repare, ó, que esses 2 lados, né, tem 2 marcações, ó, indicando que esta medida é igual a esta medida, ok? Então esses lados aqui, ó, são iguais, ok? E o triângulo equilátero? O triângulo equilátero vai ser aquele triângulo que possui todos os lados com medidas iguais.
Ou seja, o triângulo equilátero, né? Então aqui repare, ó, que os três lados têm duas marcações, ó. O que isso quer dizer? Que os três lados têm as mesmas medidas. Gente, uma condição importante para a existência de um triângulo é a seguinte, ó. A medida de um lado não pode superar a soma da medida dos outros dois lados. A soma das medidas dos outros dois lados. É uma definição importante para a existência de triângulos, ok? Então você não pode ter, por exemplo, um triângulo com lados 5, 1 e 2, porque o 5 supera 1 mais 2. É só um detalhe importante aí, caso, né, tenha no seu livro e você não entenda o que quer dizer. Agora a gente vai classificar os triângulos referentes às medidas dos ângulos. Vamos lá? Então, agora nós vamos classificar os triângulos em relação aos seus ângulos. O primeiro caso, né, são o triângulo retângulo, que é um triângulo que possui um ângulo de 90 graus. Aqui nós temos o desenho dele, ó. Repare que quando nós tivermos um triângulo retângulo, geralmente vai vir esse símbolozinho aqui, ó, esse quadradinho aqui, ó, indicando que nós temos um ângulo de 90 graus, ok? Então esse triângulo aqui, olha, é retângulo, porque esse quadradinho me indica a existência de um ângulo reto. A gente também pode chamar ângulo de 90 graus de ângulo reto, tá? Triângulo acutângulo possui todos os ângulos internos menores que 90 graus. Ou seja, nenhum deles supera 90 graus. Não é de 90 para frente, certo? Então aqui um desenho, ó. Esse triângulo aqui, os três ângulos internos deles todos medem 90 graus. Medem menos de 90 graus, certo? E o terceiro caso, um triângulo obtusângulo, possui exatamente um ângulo interno maior que 90 graus. E somente um, tá? Porque se ele possuir mais de um ângulo obtusângulo, a soma dos seus ângulos internos passaria de 180 e daí não temos um triângulo, ok? Então, ó, aqui nós temos um triângulo obtusângulo. Repare que este ângulo aqui, ó, se você tiver aí uma boa estimativa de ângulos internos, esse ângulo aqui ele mede mais de 90 graus com certeza, né? Aqui seria 90, aí abriu mais um pouquinho, ficou maior que 90, certo? Então esse triângulo aqui, ó, ele é classificado quanto ao ângulo, certo? Como obtusângulo, ok? Então vamos continuar. Área de um triângulo. Então assim como a gente estudou lá nos quadriláteros, que a gente classificou os quadriláteros, os paralelogramas, os trapézios, a gente faz a mesma coisa aqui. A gente vai classificar, mas nós também vamos ver as áreas, como é que se calcula a área de triângulo. Então vamos lá? Qualquer triângulo, gente, a fórmula da sua área é dada por essa fórmula aqui, ó. Base multiplicado pela altura sobre 2. A base, gente, aqui é importante nós termos uma ideia do que é a altura de um triângulo. Bom, a altura de um triângulo é um segmentozinho de reta que parte de um vértice e é perpendicular ao lado oposto a esse vértice, ou é perpendicular ao prolongamento do lado oposto. Isso aqui é importante, gente. Então a altura, ó, ela vai estar formando um ângulo de 90 graus com a base, certo? E daí a área de um triângulo vai ser dado pelo produto da base, por essa altura, e isso dividido por 2, tá bom? Então a área de triângulo, ó, fala bem rapidinho, base vezes altura sobre 2. Essa fórmula aqui se justifica, gente, porque todo triângulo pode ser visto como a metade de um paralelogramo. Então B vezes H seria a área de um paralelogramo, só que como é metade, eu divido por 2. Interessante, né? Essa aqui seria uma ideia aí, entre aspas, da demonstração dessa fórmula, ok? Então vamos aqui fazer um exercício para consolidar o que você viu até aqui. Vamos calcular a área do triângulo a seguir. Nós temos aí um triângulozinho, tá? Esse triângulo aí, gente, apesar de não estar explícito aqui o ângulo de 90 graus, ele é um triângulo retângulo, tá? Você pode notar que este lado aqui, você pode estimar, né? Você pode perceber que ele é perpendicular ao lado de 7 centímetros. Então, nesse caso aqui, ó, este lado aqui, ele é a altura em relação a essa base aqui, ó. Então, eu tenho altura vezes base. Então, ó, esses dois lados aqui eu posso chamar também de cateto. Você lembra? Os lados menores de um triângulo a gente pode chamar de cateto e o lado maior a gente pode chamar de hipotenusa. Então, a área desse triângulo aqui seria 12
multiplicado por 7 sobre 2. 7 vezes 12 dá 84. 84 para 2 daria 42. As medidas estão em centímetro, então a área vai estar em centímetro quadrado. Então a área desse triângulo seria 42 centímetros quadrados. Ok? Vamos continuar? Exemplo 2. Calcule a área do triângulo a seguir. Aqui nós temos um triângulo, né, que me parece, né, não estou falando o que é, mas pela figura a gente pode tentar achar que é um triângulo isósceles, mas não podemos afirmar, né, porque não tem as medidas. Mas vamos lá, o que importa para calcular a área é o seguinte: eu tenho aqui esse segmentozinho que parte do vértice C e é perpendicular à minha base e ele mede 12. Então ele pode muito bem, né, ser, ele é a altura desse triângulo em relação à base AB. E a base AB tem comprimento de 8 centímetros. Opa, eu tenho área, eu tenho a base, tenho a altura e estou interessado na área. Ora, eu sei que a área de triângulo é o quê? É base vezes altura sobre 2. Então é só colocar na fórmula. Então a área desse triângulo vai ser 8 multiplicado por 12, que é a altura, tudo sobre 2, certo? Então, ó, 8 vezes 12 dá 96. 96 para 2 dá 48 centímetros quadrados. Então, a área desse triângulo seria 48 centímetros quadrados, certo? Vamos para o próximo. Exemplo 3. Calcule a área do triângulo a seguir. Vamos lá. Nós temos uma base de 14 centímetros e este segmento aqui, ó, está representando a altura deste triângulo em relação a essa base aqui, ó. Então, como é que eu faço para calcular a área? Se você está esperto aí, se você está ligado na aula, você já sabe que é a metade do produto de 6 por 14, né? Vamos lá? Então, a área desse triângulo é 14 multiplicado por 6 sobre 2. 14 vezes 6 dá 84. 84 para 2 daria 42 centímetros quadrados. Certinho? Então, nós fizemos aí mais um exercício. Então, retomando aí, ó, recapitulando o que a gente viu, né? Hoje nós estudamos os polígonos que têm 3 lados. Então, cortando aqui para mim. Então, hoje você conheceu mais um tipo de polígono, o triângulo, que é um polígono que possui 3 lados, né? Possui 3 ângulos internos e possui 3 vértices. Aprendemos a classificar os polígonos, né? E a resolver o cálculo da área do triângulo. Depois compareça lá na plataforma, assista novamente essa aula, faça no seu caderno esses exercícios. Bons estudos e até a próxima.